vamos começar então com o tema da nossa aula? O tema da nossa aula seria a introdução à eletrostática. O que vem a ser eletrostática? Bom, eletrostática é a parte da física que estuda as propriedades e ação mútua das cargas elétricas em repouso. Joelson, Pode falar, Chico. o que quer dizer isso? Então vamos explicar melhor. Qualquer matéria existente na face da Terra, como um exemplo aqui, eu pegar até a calculadora, né? Até o botão da minha blusa é matéria, né? Você, Chico, é matéria? Sou? Então, até em você, tudo. Existem partículas muito pequenas e essas partículas, elas são denominadas de átomos. Nos átomos, há partículas muito menores, que são denominadas de prótons, elétrons e nêutrons. Bom, os prótons e os nêutrons, eles ficam no núcleo, bem no centro do átomo, enquanto que os elétrons, eles ficam ao redor desse núcleo, chamado na eletrosfera. Vamos visualizar melhor uma imagem aqui, essa explicação. Aqui está um átomo. Bem nesse núcleo aqui se encontra quais cargas? Os prótons e os nêutrons. E ao redor deste núcleo se encontram em várias camadas os elétrons, que seria na eletrosfera. Bom, os prótons que estão aqui no núcleo e os elétrons é que formam a carga elétrica nossa que conhecemos. A princípio, o que acontece? Qualquer átomo, ele é eletricamente neutro. Como neutro? A mesma quantidade de prótons existente no núcleo também há na eletrosfera. É claro que os prótons e os elétrons têm a mesma intensidade, só que sinais contrários. Professor, mas como assim sinais contrários? É que definiu-se que os prótons seriam positivo e os elétrons negativos, para explicarmos melhor, né, essa toda definição. Significa o quê? Que se eu tenho um átomo com 8, intensidade 8, então seria prótons mais 8 e elétrons menos 8. A intensidade é a mesma, a quantidade é a mesma, só que os sinais são contrários. Joelson, pode falar, Chico. Quer dizer então que a eletrostática, ela não estuda aquela coisa que a gente viu de corrente elétrica, aquelas coisas. Ela estuda isso aí, ela estuda, tipo, o corpo está lá e ele tem uma carga positiva ou negativa, é isso? Isso mesmo. É claro que como sendo matéria, tudo, né, que conhecemos, visualizamos, tem isso aqui, o átomo, né, com prótons, elétrons e nêutrons também. Bom, os prótons e os nêutrons ficam dentro e os elétrons ficam na eletrosfera. Mas o que acontece que às vezes o átomo fica eletricamente positivo ou eletricamente negativo? A princípio são neutros. Acontece que quando há uma perda de elétrons neste átomo, vai acontecer que este átomo, o corpo, né, vai ficar com carga eletricamente positiva, porque vai existir mais positivo do que negativo. Quando acontece o contrário, quando um átomo recebe elétrons, né, recebe cargas negativas, esse corpo fica eletricamente negativo. Quer dizer, se prótons e elétrons têm a mesma carga, é neutro. Agora, se há uma diferença de mais prótons ou de mais elétrons, vai ficar eletricamente negativo ou positivo, daí que veremos logo logo. É isso que a gente vai ver agora, Joelson? Isso mesmo. Vamos ver agora, então, carga elétrica. Bom, a carga elétrica, então, é composta de prótons e os elétrons, né? O positivo e negativo que forma essa carga elétrica aí. Joelson, pode falar, Chico. Quer dizer então que aquele outro coisa, o nêutron, ele não tem carga elétrica, é isso? Isso mesmo. O que vai fazer a carga elétrica é os prótons ou os elétrons. E a unidade de medida da carga elétrica seria o coulomb, né? Com o C maiúsculo, né? Tá bom? E quando nós falamos em carga elementar, o que vem a ser carga elementar? Na verdade, o elétron, como é a partícula menor do átomo, ele tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, cada elétron irá valer essa quantia, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Joelson, pode falar. É 10 a menos 19, é um número muito pequeno, né? Nossa, é pequenininho. Imagina vocês colocando 19 zeros aqui, ó.
né? 0,00000 e depois o 1, no caso 16, né? Que aqui está em notação científica já. É muito pequeno mesmo a carga elementar. Isso é a carga de um elétron, é isso? Ou um próton? Isso mesmo, ou de um elétron ou de um próton. Então, quando falamos carga elementar, nós vamos desprezar o sinal de positivo e o sinal de negativo. É apenas 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Agora, quando falamos no caso da carga do elétron, o que vai mudar só? Vai mudar o sinalzinho, né? O elétron significa o negativo, enquanto na carga do próton será o positivo. Vai ficar mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Certo? E como agora calcular a eletrização de um corpo? Vamos fazer esse cálculo. Matematicamente não é tão difícil não. Vai ser dessa forma aqui. O Q maiúsculo, que seria a carga, igual o N minúsculo, seria a quantidade de elétrons que tem o átomo, que tem o corpo. E vezes o E minúsculo, que seria a carga elementar. Lembram quanto que é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, professor, então esse E sempre vai ter esse valor. Isso mesmo, o E minúsculo vai ter esse valor sempre, que é a carga elementar. Joelson, pode falar. Dá uma repassadinha ali só para eu ver direitinho o que é cada um. Então tá, o Q maiúsculo, repetindo, é a carga elétrica, o N minúsculo é a quantidade de elétrons e o E minúsculo é a carga elementar. Levando em conta a eletrização de um corpo positivamente ou negativamente, como é que ficaria então? O corpo eletrizado positivamente seria uma falta de elétrons, né? Então a fórmula ficaria a mesma, Q maiúsculo igual. Só que no comecinho do N, se colocar o mais, que representa a eletrização de um corpo positivamente, de maior quantidade de prótons. E vezes a carga elementar, continua sendo 1,6 vezes 10 a menos 19. E quando for eletrizado negativamente, significa que há um excesso de elétrons. A carga, a fórmula é a mesma, né, igual, em vez de ficar positivo, irá ficar negativo, menos N, que é a quantidade de elétrons, e vezes a carga elementar, que é o E. Então, levando em conta a eletrização positivo, fica mais, negativo, fica menos. Vamos agora para os submúltiplos dessas cargas elementares através de Coulomb. Joelson, pode falar, Chico. O que é um submúltiplo? Os submúltiplos, Chico, seria o quê? Seria unidades de medidas. Da mesma forma que no metro tem os múltiplos quilômetro e quetômetro, né? E os submúltiplos centímetro, decímetro, milímetro. Aqui também no Coulomb também tem. Vamos ver então 3 desses submúltiplos. O primeiro seria 1 microcoulomb. Significa aqui está o símbolo de microcoulomb e o C maiúsculo, que vai ser o valor dele 10 a menos 6 coulombs. Joelson, pode falar, Chico. Quer dizer que 1 microcoulomb é 1 milionésimo de coulomb? Isso mesmo, que equivale a 10 a menos 6, uma potência menos 6 desse expoente, né? E o outro submúltiplo seria 1 nanocoulomb, que seria 1 N minúsculo, ou C de coulomb, que essa unidade refere-se à igualdade 10 a menos 9 coulombs. É maior, né? Maior, digamos assim, ao contrário, né? É muito menor do que o microcoulomb. Isso aí seria 1 bilionésimo? Isso, aumenta 3, né? 3 zeros. O micro é menos 6 e 1 nanocoulomb, né? É menos 9. E o outro submúltiplo que pode aparecer nos problemas seria 1 picocoulomb, que seria 1 P minúsculo, C maior, igual a 10 a menos 12 coulombs, aumentando mais 3 zeros ainda em comparação ao nanocoulomb. Já sei. Isso aí é 1 trilionésimo de coulomb, né? Isso mesmo. Chico já sabe de tudo. A gente está aprendendo muito a matemática, hein, Chico? Uhum. Isso é muito bom. Na física, vocês viram que usa-se muita matemática, com certeza. E agora, depois de vermos esses submúltiplos, nós vamos fazer um exercício, então. Vamos ver aqui na tela o exercício. Determinar o número de elétrons existentes em uma carga de 1 coulomb. Bom, a carga foi dada 1, né? Você pode até ignorar o 0, sem problema nenhum. A carga elementar é a mesma para qualquer carga que você queira, né? Quer calcular a carga elétrica,
a quantidade de elétrons, você vai usar aquela relação. Agora, carga elementar não muda, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Colocando na fórmula, na relação da igualdade, Q maiúsculo de carga igual a quantidade de elétrons vezes a carga elementar. Nós não temos a quantidade de elétrons. Ele deu o Q maiúsculo, né? Substituindo então aqui, igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar. Passando 1 divididos por 1,6, Chico, quanto é que deu aí? Deu 0,625. Deu 0,625. Bom, esse valor, transformando em notação científica, vai ficar 6,25 vezes 10 elevado a menos 1. O menos 1 divididos pelo menos 19, menos com menos vai ficar mais 19 e menos 1, que é por isso que vai equivaler 10 a 18. Então, a resposta final da quantidade de elétrons vai ficar 6,25 vezes 10 a 18ª potência de elétrons. Então, sempre nas respostas, tentando, né, transformar em notação científica. Notação científica, vocês lembram? É menor do que 10 e maior do que 1. Por isso que ficou 6,25 e não 0,625, correto? E vamos fazer mais um exercício, agora no 4. Vamos lá para o segundo, então. É dado um corpo eletrizado com carga 6,4 microcoulomb. Qual é o número de elétrons em falta no corpo? Então, eu tenho o quê? O que foi nos dado? Bom, foi nos dado a carga elementar, não precisa dar, né, Chico? Lembra da carga elementar, quanto é que é? A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, é isso? Isso, elevado a menos 19. Esta é a carga elementar, não levando em consideração, né, se é positivo ou negativo. Bom, a igualdade que nós temos para calcular a carga elétrica seria o quê? A quantidade de elétrons vezes a carga elementar. Só que o problema deu a eletrização, né, a falta. Então, nós vamos utilizar a carga elementar só colocando o sinal de negativo. É só isso que vai mudar. Bom, a quantidade de carga foi nos dado que é de 6,4 microcoulomb, né, Chico? Você lembra quanto que é o microcoulomb, cada um mesmo? Cada microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb, é isso? Vezes 10 a menos 6. Que é o N igual ao N, né, a quantidade de elétrons, vezes o E. O E foi dado ali, uma falta, vai ficar menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Está multiplicando, passando, dividindo, a resposta vai ficar, vamos lá, 6,4 vezes 10 a menos 6. Chico, quando tenho dois números aqui embaixo, eu posso separar, né, o cálculo. Primeiro eu faço os números que não é em potência de 10 e depois eu faço apenas com a potência de 10, que é no caso aqui 6,4 divididos por 1,6. 6,4 divididos por 1,6, a resposta vai ser quanto, Chico? 4. 4 vezes 10 elevado, aqui menos com menos, né? Expoente aqui na divisão, vai ficar mais 19 com menos 6, vai ficar 13 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons. Por isso que o sinal de negativo você não precisa utilizar, né? Não é a perda. Então, aqui, elétrons. Tá bom? Princípios da eletrostática. Vamos ver o primeiro princípio, então. O primeiro princípio da conservação da carga elétrica. O que seria essa conservação? Significa que a mesma quantidade de elétrons existente de um corpo que passa para um outro corpo, nessa passagem não muda essa quantidade. Querem ver melhor aqui no quadro? Eu vou explicar rapidinho. Vamos fazer dois átomos e esses dois átomos, eles estão... Vamos fazer aqui um átomo aqui, Chico. Tá? Aqui está o núcleo, um outro átomo, outro núcleo aqui. Vamos fazer de conta que aqui no núcleo tem 3 positivo e na eletrosfera tem 3. Nessa carga aqui,
No outro átomo, vamos fazer 5 prótons e 5 elétrons. Muito bem. O que vai acontecer? Se esses 2 elétrons saírem desse átomo e passarem para esse átomo aqui, ó, o que vai acontecer com esse corpo aqui? Esse átomo irá ficar com apenas 3 elétrons e 5 prótons. A quantidade aqui, essas duas, irão vir para esse átomo, que nesse átomo que tinha 3 elétrons, ficou com 5 elétrons agora, e prótons continuou os 3. Então, o primeiro princípio seria esse, a conservação da mesma carga. Saiu 2 aqui, veio para cá, é a mesma quantidade. Chico, eu vou perguntar uma coisinha para você agora. Os 2 eram neutros, né? A mesma quantidade de prótons e elétrons, os 2 átomos. Quando passou esses 2 elétrons para cá, o que aconteceu com esse átomo? Ficou com mais quantidade positiva. Então, ele ficou eletricamente positivo ou negativo, Chico? Positivo. Isso mesmo, a quantidade aqui ficou positiva. Em compensação, esse átomo aqui, né, que recebeu essas 2 cargas elétricas, ficou com uma quantidade maior de elétrons. Então, quer dizer que nesse átomo ficou eletricamente negativo. Então, de 2 nêutrons, um ficou positivo e o outro ficou negativo. O primeiro princípio é a conservação das cargas. E o segundo princípio, qual seria então? Bom, o segundo princípio seria da atração e de repulsão das cargas. Significa o quê? Então, tem 2 átomos, onde esses átomos têm prótons e elétrons e cargas e quantidades diferentes. Quando eu tenho aproximação de 2 corpos, onde tem positivo e negativo, vocês vão verificar logo que eles vão se aproximar. Sinais contrários sempre se aproximam, positivo com negativo ou negativo com positivo. Agora, eles vão repelir-se entre eles, caso seja positivo e positivo ou negativo e negativo. Então, se for positivo e positivo, em vez de atração, há uma repulsão, tá bom? Então, o segundo princípio é esse. Cargas de mesmo sinal se afastam e cargas de sinais contrários, né, se aproximam entre si. E vamos falar agora dos condutores, né? O que vem a ser condutores, então? São substâncias cujos elétrons se locomovem facilmente por estarem fracamente ligados aos átomos. Vamos resumir. Os elétrons, como vocês viram, tem aquela camada, né, que está no núcleo do átomo, né, próximo do núcleo do átomo, que nós chamamos de eletrosfera. Então, toda e qualquer matéria que você possa imaginar que é um condutor facilmente, o ferro, o níquel, né, o cromo, todos eles significam o quê? Que os elétrons desse material estão mais afastados do núcleo. Quanto mais afastado, mais livres de locomoção. Por isso que nós chamamos também de elétrons livres. E enquanto nos isolantes, o que vem a ser isolantes? São substâncias em que os elétrons não têm liberdade de movimento. Já nos isolantes, o que acontece? Então, os elétrons, eles ficam mais próximos do núcleo. Ficando mais próximos do núcleo, o movimento deles, a liberdade de locomoção é menor. E é por isso que fica mais difícil de locomover-se e daí passa a ser um material isolante. Por exemplo, o plástico, né, que está em volta ali de um fio, né, que se liga na tomada, você pode ver que aquele material, se você colocar a mão, não dá choque, porque é um isolante. Sendo um isolante, significa que os elétrons estão mais próximos do núcleo. Então, Joelson, pode falar, Chico. E a gente pode eletrizar um desses isolantes, assim, se a gente quiser? Com certeza, a eletrização acontece tanto nos condutores quanto nos isolantes. A única diferença é que nos condutores, eles estão, como vocês viram, um movimento mais facilmente, né? Se locomovem mais facilmente. Enquanto nos isolantes, não. É pequeno. É claro que tem material, dependendo da grossura, né? Da espessura, do tamanho, é claro que o isolante fica maior, né? Digamos assim, né, Chico? Fica menos perigoso, né, você tomar choque. Agora, isso não quer dizer que simplesmente você colocar uma fita, por exemplo, um durex, passar uma vez o durex lá no fiozinho, não vai dar choque. Cuidado que uma vez só, né, em volta, pode ser que dê choque. Né? Então, depende do material, da espessura e tudo mais. Significa que os elétrons, que fazem parte do núcleo,
né, eles podem reagir também aos isolantes, só que eles estão mais impregnados, fica mais difícil então, tá? E as experiências que nós vamos fazer agora são formas, né, de como eletrizar um corpo. Como que nós podemos eletrizar um corpo? Como que pode acontecer isso então? Então, as experiências que vamos fazer agora. Vamos lá. Vamos ver então, com algumas experiências, os processos de eletrização. Vamos começar com o primeiro processo, que seria o processo de atrito. O que vem a ser então o primeiro processo, o de atrito? Seria o quê? Você tem dois corpos e esses dois corpos irão se aproximar entre si e além da aproximação entre eles, né, o contato, há um movimento entre eles. Você fazendo esse movimento entre dois corpos, vai ter a passagem de elétrons de um para o outro. Como vamos ver nessa experiência. Por exemplo, vocês podem fazer essa mesma experiência pegando uma canetinha ali e esfregando na cabeça. Você vai ver, tua cabeça é matéria, o pente é matéria, dois corpos, né? Então está sendo um eletrizado, tanto é que você, antes de colocar na cabeça, você vai ver que não vai dar aproximação aqui no papel. Por quê? O papel é um átomo que está neutro e o pente também. Agora, com esse atrito agora que eu vou fazer, Chico, você faz aí, tá, Chico? Isso é uma caneta, não é um pente. Isso mesmo, Chico, é uma caneta. É claro que dá para fazer com um pente também, né? Então, vamos fazer o atrito aqui entre dois corpos, né? Os elétrons vão passar de um para o outro e vocês vão ver que haverá uma aproximação, com certeza, dos papeizinhos aqui, né? Claro, de todos não, mas alguns há uma aproximação, né? E essa aproximação se dá por quê? Porque o atrito que houve da minha cabeça, matéria, com a caneta, no caso, né, que também é uma matéria, teve esse processo, né? Passou elétrons da minha cabeça para a caneta e como o papel é um neutro, né? É um corpo eletricamente neutro, ele puxou no caso positivo, os prótons, né? No caso, papeizinhos aqui, certo? Ó, já caiu, né? O que estava eletrizado, acabou de ser eletrizado agora e ficou neutro também. Legal, vou fazer isso em casa também, viu? Então tá bom, Chico. E vamos agora então para o segundo processo, né? O segundo processo seria forma de contato. O que seria isso? Você tem dois corpos, você vai ter apenas o contato e não o movimento entre eles, né? Como vocês podem observar nessa animação gráfica. Vamos lá. Nesta animação gráfica, vocês podem observar um corpo que está eletrizado negativamente e um corpo neutro. Após o contato entre esse corpo eletrizado e o outro neutro, o que vai acontecer? Os elétrons irão passar para o corpo neutro, ficando os dois corpos eletrizados negativamente. E o terceiro processo, então? O terceiro processo seria a forma de indução. Como que seria esse processo de indução? Não teria dois corpos, esses dois corpos não teriam contato, e sim apenas uma aproximação entre eles. Eu tenho um corpo eletrizado negativamente e um corpo neutro. Quando você se aproxima dos dois corpos, né, entre eles, só aproximação, os positivos, né, que estão no núcleo, né, os elétrons estão na eletrosfera, eles vão se separar, se aproximando mais do corpo que está eletrizado negativamente. Então, por indução, esse processo, vocês podem observar, o que acontece? Não há o contato, mas as cargas positivas ficam próximas, né, das cargas negativas do corpo eletrizado negativamente. Bom, nós temos então esses três processos, né? O processo de contato, indução e por atrito. Certo? Entendeu, Chico? Entendi tudo. Bom, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, Chico. Tchau, tchau, Joelson. Tchau para vocês. Até.